Seja muito bem-vindo à nossa aula, ao nosso workshop de hoje. Eu quero compartilhar com você os principais ensinamentos que a gente coletou empiricamente ao longo desses últimos 10 anos, gerenciando mais de 9 mil times de marketing, ajudando mais de 9 mil empresas a construírem os seus times de marketing em situações completamente diferentes, do alfinete ao foguete em produtos, e não só ajudando outras empresas a fazerem isso, mas o que eu me orgulho muito é fazendo isso com nós mesmos. Hoje, o nosso time de marketing tem mais de 30 pessoas internas, fora terceirizados, fora os nossos 80 pessoas, né, no nosso time de vendas. Então, o que eu quero te mostrar aqui nesse workshop não é somente o que eu aprendi olhando para os clientes que passaram por aqui, as empresas que passaram por aqui buscando ajuda para estruturar o seu time de marketing e vendas, mas o que eu faço todos os dias com o meu próprio capital, estruturando o meu time, investindo no meu time com o nosso próprio dinheiro, construindo uma das maiores marcas do setor. Hoje a V4 alcança a maior audiência que qualquer empresa desse setor tem no Brasil em redes sociais, gera mais de 10 mil leads B2B, investe mais de 1 milhão por mês em mídia paga na nossa marca. Então, mais uma vez, tudo que eu fiz com o meu dinheiro, mais do que somente dizer o que você deveria fazer com o seu, o que eu já disse para várias empresas fazerem com os delas. Lembrando que muito disso que eu vou falar para você também foi assunto no meu livro, O Cientista do Marketing Digital, publicado pela editora Gente em 2021, best-seller mais de 3 vezes, e mais recentemente, no final do ano de 2021 também, a Forbes elencou meu nome como um dos jovens mais promissores abaixo de 30 anos na categoria lá Forbes Under 30, mais promissores na categoria de marketing e publicidade. Então é esse o cara que vai falar para você sobre essa experiência, sobre esse background. Meu nome é Dani Lippert, sou sócio fundador da V4 Company, atualmente CEO também. Quero compartilhar esse assunto aqui com você para ajudar você a tomar as melhores decisões sobre como estruturar seu time de marketing e de growth especificamente, que é o que a gente gosta. E olha que curioso, né? Para começar aqui, eu te faço a seguinte provocação. Para te entender o teu nível sobre o assunto growth, sobre o assunto marketing, para poder gerenciar o seu time, você precisa saber um pouco do assunto, obviamente, mesmo que você não vá atuar lá na prática, né? Como é que você vai liderar um time que você não faz ideia do que se trata, né? Ou contratar bem sem ser lesado, vamos dizer assim. Para você entender o seu nível, eu vou te falar sobre 4 indicadores. Pega aí esses 4 nomes que eu vou falar e vai aparecer na tela. Primeiro deles, CAC. Segundo deles, LTV, Churn e ARPU. Você conhece esses indicadores? Você tem compreensão desses indicadores no seu negócio? Ó, se você não conhece nenhum deles ou não tem eles no seu negócio, você tem que prestar muita atenção no que eu vou falar aqui para você, porque por não conhecê-los, você pode cometer grandes erros no seu negócio. Se você conhece de 1 a 3 desses 4, presta uma atenção média. Agora, se você conhece todos eles, cara, tá tudo muito tranquilo, muito fácil para você. Só que a gente sabe que a verdade nua e crua é que a maior parte de vocês não conhece nenhum deles, ou se conhece, não tem no seu negócio. Por esse motivo, é ainda mais importante você compreender o que eu vou falar aqui para vocês ao longo deste conteúdo. Por quê? Porque quando você investe numa empresa de marketing, quando você investe num time de marketing, seja qual opção você optar, né, em estruturar um time interno, usar um externo, eu vou te falar um pouco quando que isso faz sentido, quando que não faz, com o mínimo de vieses possíveis. Você tem que ter em mente que existem motivos certos e motivos errados ao fazer essa contratação. Porque se você contratar tanto o time interno quanto o time interno, wherever, se você fizer pelos motivos certos, tende a dar errado, tende a ter muito problema. Então, se você optar por qualquer tipo de formação de time, existem motivos certos, existem motivos errados que te frustrar ou prejudicar todas as pessoas envolvidas no processo. Quais são, então, esses motivos errados, né, que vão te prejudicar no desenvolvimento dessa parada? Primeiro, eu preciso de uma salvação dele. Preciso que, isso dê certo amanhã e me salve a minha empresa. Ou salve o meu produto. Todo o meu resultado depende do sucesso desse time o mais rápido possível. E esse é um motivo errado, porque isso já vai começar a criar um ambiente de caos dentro do negócio, dentro da construção desse processo, que é um processo complexo e extremamente sofisticado. Eu preciso de resultados muito rápidos nesse processo.
é outro motivo errado, porque não tem como ter clareza do tempo que isso vai demorar para dar certo sem nunca ter feito, sem ter compreendido os dados que eu falei anteriormente. Porque sem dados não há predição, não há como saber o quão rápido será o processo de fazer esse negócio acontecer no seu contexto. Se eu quero, por exemplo, um caminho garantido nesta mesma linha, eu quero um caminho que vai dar 100% certo, também não existe. Por esse motivo que o meu livro se chama O Cientista do Marketing, não o advogado do marketing, a religião do marketing, porque a nossa interpretação é que não existe um caminho garantido. Existe a ciência, existe teste, hipótese, teste, resultado, teste, hipótese, teste. E a todo momento as variáveis se alteram, porque estamos falando da ciência da ação humana, e o resultado também se altera. Tem que jogar o jogo conforme as circunstâncias vão aparecendo. Ou seja, não vai existir um caminho 100% certo. Então, se eu quero, por exemplo, investir pouco e ter muito resultado rápido e garantido, marketing, publicidade, propaganda não vão lhe entregar isso em nenhuma hipótese, em nenhum cenário. E o pior, um agravante de tudo isso, é se você não quiser se envolver. Se você não quiser se envolver, você quer terceirizar, quero contratar um cara lá que faça, eu quero contratar um time e virar as costas. Se você fizer isso e não quiser se envolver, também tende a não dar certo. Eu brinco que é como se você fosse o coach, o técnico de um time de futebol. Aí você chega pro time e fala, galera, tô pagando o salário de vocês, né? Essa é a jogada que vocês vão fazer. Vai lá e ganha o campeonato e vai embora. O que vai acontecer com esse time? Esse time não vai ganhar. Ele vai ganhar se você estiver ao lado do campo, mas mandando aqui, ó, vai lá, muda, volta, vai. Tem que estar em cima, querendo aprender. Por exemplo, estar assistindo aqui, se você é o tomador de decisão de um negócio que vai alocar esse recurso, é extremamente importante para você ter mais resultado. Eu só consegui fazer a V4 ter o resultado que tem, no meu ponto de vista como investidor nesse processo, por conhecer muito marketing. Todos os grandes CEOs do mundo, pode pegar Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, dos mais populares ao José Galló, que é um menos popular, mas foi um dos melhores CEOs do Brasil por trás da Renner. No fim das contas, eles são grandes vendedores, grandes marqueteiros, eles compreendem o processo, estão muito próximo do time. Você precisa compreender o processo e estar próximo do time. Então, se você entende que precisa de ajuda, está disposto a compreender o processo, entende que ciência não é mágica, não é arte, você tem os motivos certos, não está do lado dos motivos errados. Se você quer construir um processo de longo prazo, isso é o motivo certo. Se você compreende que as oscilações são inerentes ao processo, você está com os motivos certos. E tem um outro motivo certo que eu gosto que as empresas tenham, pelo menos eu tive isso bastante, consegui alcançar e foi bom, é ser o maior investidor de marketing, de mídia, de publicidade do meu setor, porque isso traz um grande diferencial competitivo perante o mercado e faz com que a gente tenha mais recursos para poder jogar, porque é um jogo complexo, poucas respostas corretas. Se eu não tenho muitos recursos, fica difícil testar as diferentes possibilidades. Quanto maior fica, mais recursos eu tenho, mais possibilidades eu tenho. A graça é poder começar do zero. Então, como eu comecei do zero, meu primeiro investimento de mídia na V4 foi de R$400, era tudo que eu tinha, a gente testou um pouquinho, aprendeu, foi melhorando, todo dia segue melhorando, só que agora o tamanho das possibilidades são bem maiores do que eram na época, porque a gente se propôs a alcançar esse patamar e tudo ficou mais simples. E aí, um lance importante, ó, a V4, uma assessoria externa, um terceiro, um profissional, um CMO que você vai trazer do mercado, ele é a salvação? A resposta é não. Não tem uma salvação no mercado. Pensa que é como se fosse o seguinte, você quer ganhar um campeonato de musculação, Mr. Olympia. Aí você vai lá e toma um whey e não treina, qual é o resultado que você vai ter nos palcos do Mr. Olympia? Não vai ser o melhor resultado. Para você ganhar o Mr. Olympia, você tem que tomar o whey, tem que tomar esse suplemento, mas você tem que treinar. Um CMO, um time externo, tudo isso é um suplemento, mas ele não é um antibiótico, ele não vai resolver o teu problema rápido, assim, garantido. Você precisa participar para que aí esse processo aconteça de fato e os resultados venham. Porque para ter sucesso com growth, não basta investir em publicidade e propaganda, tem que mexer em produto, em supply, né? Pensa, tem uma empresa que está bombando muito no Brasil, que é a Chain lá, aquela plataforma de marketplace de roupa, lá da China. Qual foi uma das grandes diferenças competitivas de growth que eles tiveram em relação aos outros players recentemente? Foi alguma mudança na cadeia de distribuição, que eles conseguem entregar mais rápido do que o concorrente, por exemplo, Alibaba.
Não é uma estratégia de publicidade necessariamente que trouxe diferencial competitivo nesse caso. No caso de uma empresa como a V4, ou de um terceiro como a V4, para você começar a entender, você tem que entender o seguinte, ó. Você tem alguns agentes, então beleza, eu entendi essas premissas, vamos dizer assim, e tem aqueles indicadores que eu te falei lá no começo, que são alguns exemplos de indicadores de growth que uma empresa precisa ter para ter um processo de vendas previsível, que tem um mínimo de controle de futuro no seu negócio. Só que não adianta eu explicar eles agora para você. O que é mais importante explicar para vocês é como que é o processo de vendas através da internet em suas respectivas fases para se chegar no modelo sofisticado no qual eu compreendo todos os indicadores e tenho um resultado um pouco mais previsível e consistente, como tem sido da V4, como você pode observar no nosso gráfico de crescimento. Sendo assim, vamos entender o seguinte, ó. Existem 4 fases no processo de vendas através da internet que toda empresa passa. Quando você está assistindo um vídeo de uma empresa como a V4, no qual eu te cito um cliente como Spotify, um cliente como a XP Investimentos, você olha, meu Deus, eu quero ficar igual a esses caras. Só que esses caras, eles são uma vacina no mercado consolidada. Pensa o seguinte, como assim uma vacina no mercado consolidada? Cara, tá lá, tá consolidada, tá lindo, funciona, as pessoas são vacinadas, cura as doenças, maravilhoso, cura o Covid, sei lá, evita o Covid. Mas, para se chegar na vacina, existe um processo, até chegar no modelo altamente sofisticado, com um monte de gente atuando. Como que é esse processo? Tem umas 3 etapas antes. A primeira etapa, que é, no caso, eu não faço ideia como é que faz uma vacina, como nós todos estamos aqui, imagino eu, sobre o assunto vacina. Ou sobre o assunto marketing. Para te fazer vacina e fazer marketing pode ser tão complexo um quanto o outro. Vamos dizer que esse seja o nosso cenário, vamos estar na nossa etapa 0. Na V4 a gente chama de V1, que é o primeiro estágio. Esse primeiro estágio, como eu não tenho nada, eu preciso setar as coisas, eu preciso implementar as coisas. Pô, não tenho uma conta no Google, eu não tenho um Power BI implementado, não tenho uma conta no Facebook Ads, eu não tenho indicadores de nada ali prontos, não tenho um CRM para atender leads. Eu preciso colocar tudo isso no ar, é uma fase de setup. Nessa fase de setup, de eu montar meu laboratório para fabricar uma vacina, para desenvolver pesquisa, por exemplo, eu tô 0 retorno. E, inclusive, essa área nas empresas farmacêuticas é chamada de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, né? O R&D, por exemplo, em inglês. Mas no Brasil é P&D, pesquisa e desenvolvimento. É uma área que a indústria tem que gastar muito dinheiro para um dia chegar num resultado como uma vacina. Eu até brinco que essa fase, ao invés de chamar P&D de pesquisa e desenvolvimento, ela deveria se chamar a fase de perder dinheiro, né? P&D. Por quê? Muitas empresas perguntam quanto eu preciso começar a investir para ter um processo de vendas através da internet? 2 mil, 3 mil, 5 mil reais? Eu falo que a resposta é o máximo que você puder investir para perder. O máximo que você puder investir para perder. Quanto acha que uma indústria farmacêutica define um orçamento de 1 bilhão de pesquisa, por exemplo? Ela investe o máximo que ela pode para perder. Então, ela não sabe se aquela pesquisa básica vai dar em alguma coisa, então ela bota o máximo de dinheiro possível, que se perder ela não morre, porque ela não tem como saber se vai sair um produto daquilo ali, mas ela sabe que se ela colocar o máximo possível, mais próxima, mais provável fica que possa sair uma resposta melhor em comparação a não investir nada. É a mesma lógica. Então, nessa fase de setup, talvez 100 mil reais seja muito dinheiro para você, talvez não. Talvez o máximo que você pode investir todos os meses, todo o tempo para perder, seja 500 reais, 2 mil reais, 5 mil reais. Quanto mais for, mais rápido vai ser de você testar diferentes hipóteses e talvez chegar numa resposta que funciona no seu contexto. Porque daí, uma vez que eu seto o laboratório, contrato as pessoas, que faz parte desse budget que eu defini, desse orçamento de P&D, eu vou para a segunda etapa, que a gente chama de V2, que é quando eu vou começar a testar as coisas. Se fosse uma vacina, vamos lá que eu desenvolvi 10 hipóteses de vacina. Aí eu começo a vacinar 100 ratos. Aí com essas 10 hipóteses de vacina que eu vacinei 100 ratos, 90 ratos morrem. Aí eu, né, faz parte do processo de P&D. Mas 10 ratos sobreviveram. 10 ratos sobreviveram. Deixa eu ver qual vacina esses 10 ratos tomaram. Esses 10 ratos tomaram essa vacina aqui das 10 que a gente testou. Qual que é a terceira fase? Então, uma vez que eu encontro uma hipótese que está funcionando, eu vou maturar. Eu vou pegar essa vacina que eu vacinei só 10 ratos, não sei, e agora eu vou vacinar outros 100 ratos somente com aquela vacina, para ver se ela é consistente, se ela é madura, se ela matura no processo, eu consigo fazer ela por um período de tempo maior, uma quantidade de exemplos maior, e ela se mostra perene. Num processo de marketing, é a mesma coisa. Eu vou pegar aquele meu orçamento, P&D,
vou começar a testar coisas. Será que é Google? Será que é Facebook? Será que é WhatsApp? Será que é e-commerce? Mesmo que eu te traga vários exemplos do seu setor que funcionam na média, não significa que vai funcionar igual na sua realidade. Ou seja, é legal ter as hipóteses, obviamente, partir de algo que já deu certo em outros casos, e testar. Aí vai ser vacinar um monte de ratinho. Aí você vai descobrir que entre Google, Facebook, WhatsApp, Google Search, das 10 hipóteses que você testou nessa fase V2 de ciclos de aprendizado, teve uma ali que se mostrou promissora. Você está perdendo dinheiro, aquele dinheiro não está voltando, porque é uma fase de P&D. Só que você achou ali uma que teve um retorno sobre investimento relevante. Aí você pode entrar numa fase V3 e começar a alocar agora o recurso somente nessa ação que estava dando certo, vamos dizer que seja Google Search. E aí, escalar o investimento e ver se ela é consistente, principalmente num período de tempo maior. Ó, todos os dias gera demanda, todos os dias gera venda aqui. E aí eu vou para uma fase V4. O que é uma fase V4? A escala. Como seria numa vacina? Aí eu vou produzir vacinas em massa e vacinar a população. Aí eu vou aumentar budget em cima desta ação para fazer mais resultado. Só que ele é um processo. Se eu chego falando eu quero fazer uma vacina, quanto custa, eu quero ser a XP Inc. do marketing, o marketing igual da XP Inc., vai custar milhões e não vale a pena colocar esses milhões. É melhor começar pequeno. Isso é um método científico aplicado ao marketing, até se chegar no caso de uma XP. As pessoas às vezes chegam aqui e contratam a V4, elas falam assim, não, eu quero marketing igual da V4. Sim, cara, mas eu gasto mais de 100 mil de pessoas internas, mais de 100 mil de pessoas externas, mais de 300, 400 pau de salário de vendedor, mais R$1 milhão de mídia. Tu vai colocar R$2 milhões por mês? Não, eu vou colocar 10 mil. Como é que tu espera um resultado igual da V4, tanto estético como de performance? Não tem como. Não vale a pena. Mesmo que eu achasse que eu sei o caminho perfeito para ti, eu não te falaria para colocar 2 milhões. Eu falaria, começa testando para ver o que acontece. Então, este é o processo. E a pergunta aqui é, em qual fase dessas 4 a sua empresa está? V1, V2, V3 ou V4? Você compreendeu a questão do P&D envolvida na lógica aqui? Porque uma vez que você chegar na fase V3 e a coisa se mostra consistente, você vai ter os indicadores que eu falei anteriormente, CAC, LTV, ARPU, Churn. Com esses indicadores já consistente em alto volume, que é necessário para ter predição numa ciência de complexidade, eu vou conseguir com esses dados ter de fato, essa predição considerável para aumentar a aposta. Só que se eu fazer o seguinte, eu vou pegar um dinheiro grande que eu tenho, dizer que eu tenho 100 mil, e eu vou alocar nessa ação específica. Cara, não faça isso. Porque se ela não der certo, você perdeu todo o seu dinheiro e o mais prejudicial para o processo de vendas através da internet é parar de investir. É melhor que você distribua esses 100 mil em 5 mil reais por mês e investindo todos os meses do que você colocar 100 mil num mês. Ou colocar os 5 mil por mês quando for acertando a mão, passando nos steps e aumentando. Por quê? Porque é literalmente assim que o algoritmo das tecnologias de mídia, por exemplo, funcionam. O Facebook, por exemplo, ele pega o teu orçamento e ele começa a distribuir em pessoas aleatórias. Joga lá numa, joga na outra, ele começa a encontrar a pessoa certa. Então o seu custo por aquisição está oscilando. Está 100, 1.000, 2.000, 3, está aleatório. Só que conforme ele vai encontrando pessoas que se comportam como a sua campanha busca, ele vai equilibrando esse número. E vai parando lá em 500, 450, 420, 410. Aí ele fica num CPM equilibrado, um custo por aquisição equilibrado. Só que isso demora. E o que acontece que muita empresa faz? Quando ele está oscilando e chegando lá, não está dando certo, corta. Quando ela começar de novo, vai começar a oscilar de novo. Oscilando de novo, mais P&D, mais perder dinheiro. Então, por isso é melhor ser consistente e nunca parar do que tentar porrar e acertar o cu da mosca. Não é o melhor negócio. Dito isso, você entendeu, agora você vai ser capaz de alocar o recurso no time certo. Qual time eu vou alocar para fazer esse negócio acontecer, para navegar por esses steps? Um lance importante, até na imagem que eu quero que a turma coloque para vocês. Você tem nesse gráfico, das 4 fases, você tem o tempo e o retorno. E como esse retorno acontece. Na primeira etapa, retorno 0 flat. Na segunda etapa, no V2, são ciclos aleatórios de retorno, volta para 0, volta para alguma coisa. Na fase V3, você vai ter um retorno mais consistente, mas ainda pequeno.
Na fase V4 de escala, esse retorno vai crescer. Só que quando ele está crescendo, ele está oscilando igual um gráfico de ação de bolsa. Vai ter dia que vai estar bom, vai ter dia que vai estar ruim. É assim, a natureza dessa ciência é caótica. O que vai reduzir esse caos, obviamente, ter os melhores recursos. É garantia ter os melhores recursos? Não é garantia de nada. Você pode alocar os recursos aí e não dá em nada. Exemplo que eu sempre falo disso é o Barcelona versus o Internacional. O Barcelona tinha o melhor orçamento, o melhor time ganhou o jogo? Não. Tem várias empresas, blockbuster, né? Vários cases clássicos que tinham o melhor orçamento, o melhor time, venceram? Não. Isso tem várias oscilações de mercado. O mercado está sempre em movimento. Mas, uma vez que você compreendeu tudo isso e precisa entrar em campo, quais recursos você precisa escolher? Pensa o seguinte, ó. Você tem um primeiro, vamos dizer assim, player no mercado que você pode utilizar, que são as produtoras. O que são produtoras? Produtoras são empresas que produzem esse tipo de conteúdo, por exemplo, que você está vendo. Para muitas empresas vai fazer sentido ter uma produtora. No caso da V4, a gente não usa uma produtora, a gente tem um time interno, um equipamento interno, mas o equipamento custa mais de 100 mil reais, é um time que vai custar mais uma dezena de milhares de reais para manter. Vale a pena começar no D0 tendo isso? Muitas vezes não. Às vezes uma produção, por exemplo, drone eu não tenho, porque eu gravo uma vez ou outra com drone. Então eu uso uma produtora, eu uso um outsourcing, já entendendo o que vale ter interno, o que vale ter externo. Essa é a lógica, é sempre um resultado econômico. Pô, eu uso muito pouco vídeo, cara, não vou gastar 100 pau em câmera e pagar dezenas de milhares de reais para um time de audiovisual ficar produzindo vídeo se eu não faço isso com frequência, se eu não uso muito, é mais barato usar um externo. Por exemplo, o Roy Hunters, nosso podcast, imagens na tela aqui para vocês. A gente grava num estúdio terceiro, porque eu não vou pagar 500 pau mais aluguel para montar um estúdio podcast, eu gravo 2 vezes no mês podcast. Eu pago lá um aluguel e uso um estúdio em São Paulo para gravar. Então é uma decisão simples. E esse player faz isso. Qual que é o outro player que a gente tem? Agências de PR, assessorias de imprensa, que são empresas que vão te ajudar, por exemplo, a entrar em veículos de mídia, de TV, jornal, fazer tu sair num veículo desse gênero. Vale a pena ter interno? Nunca. Por quê? Porque depende de um relacionamento com o veículo de mídia. Eu tô aqui em Porto Alegre. Se eu tivesse um PR interno, uma assessoria de imprensa interna, eu só ia sair na Zero Hora e olhe lá. Não ia sair na Exame, na Folha de São Paulo, em veículos nacionais. A minha assessoria de imprensa é de lá, porque o cara tá lá fazendo esse trabalho, fazendo esse lobby. Então não ia conseguir executar com esse recurso interno. O terceiro player é as consultorias. O que a consultoria faz? Estratégia, vem te dar ideia. KPMG, McKinsey, um monte de consultoria conhecida, várias outras pequenas. É bom, é excelente. Eu gasto 100 mil reais por mês, literalmente, em consultoria na V4. Vários tipos, consultores ou consultorias de direito, trabalhista, estratégica, porque me poupa muito tempo. Eu tenho 10 anos de V4. Se eu sentar com você e fazer uma consultoria sobre o seu negócio, te dar umas dicas, você vai te poupar de um monte de erro, porque eu já tenho uma experiência, como talvez esteja sendo esse vídeo para você. Vale muito a pena. Qual que é o problema da consultoria? Ela não vai fazer por você. Você precisa botar em prática com algum recurso. E aí estão os outros 2 players no mercado, que é as agências, que é o pior player possível no mercado, e as assessorias. O que são as agências? A agência está no nome, ela agencia algo. Pensa numa agência bancária, ela está lá agenciando produtos financeiros. Qual que é o problema de uma agência bancária? Conflito de interesse. Qual o problema de uma agência de publicidade? Conflito de interesse. Quem pagou a conta da agência de publicidade por muitas e muitas décadas, e muitas delas até hoje, foram os veículos de mídia. Os veículos de mídia pagavam a conta com o chamado, no Brasil, né, BV, que é a bonificação por volume. Ou seja, ela fazia o cliente investir na TV, na rádio, na revista, no outdoor, muitas fazem isso hoje, porque ela fica com 10, 15, 20% do volume de mídia que aquele cliente investe. Então ela tinha um puta conflito de interesse, porque ela fica metendo na cabeça do cliente para fazer out of home, por exemplo, outdoor, porque ela fica com aquele BV, com aquele volume. Então ela é super conflitada, além de ela ser meio esquizofrênica, ela faz um monte de coisa e não se especializa em nada e não tem um foco claro, às vezes é meio criativa, vive de briefing, você precisa pedir o que você quer, não tem o que de consultoria, ela fica ali, tu quer? Quero fazer uma propaganda. Onde? Na TV, tá bom, sabe? Muito passiva, que não é o que você precisa. E aí o último player que a gente acredita que é o melhor desses no ponto de vista de ser externo, vou te falar da diferença pro interno, é as assessorias, que é o que a gente criou na V4, a gente criou esse conceito no mercado. Um paralelo muito forte com assessoria tributária, jurídica ou até de mercado financeiro. O que o assessor faz? Ele assessora para o objetivo. Você quer vender mais com a internet? Eu vou te assessorar para alcançar esse objetivo de vender mais com a internet. O meu remuneração, o meu resultado depende do seu. A gente está caminhando para o mesmo caminho. Nós estamos
sem conflito de interesse, estamos alinhados e na mesma direção. Eu não fico agenciando mídia, não fico agenciando ferramentas, querendo te enfiar numa ferramenta porque ela me paga comissão, eu vou te assessorar para esse objetivo. Mas, Denner, eu contratei uma assessoria ou até uma agência, algum terceiro, e cara, demorava demais, a galera não tinha foco, a galera era júnior. Todos esses problemas, eles acontecem ou porque eu falei agora ou pelo próximo porque eu vou falar para você. Você contratou uma empresa e você pode ter ficado frustrado. Quanto você pagou? Ah, paguei R$2.000, R$3.000 por mês, R$4.000 por mês, R$5.000 por mês. Como que essa empresa, uma assessoria, disponibiliza um profissional de mídia, um designer, um gestor de projetos, um atendimento, um cara de dados por R$5.000? Ela paga R$500 para cada uma dessas pessoas? Não, ela vende esse mesmo time de 5 pessoas para outras 30 empresas. Assim ela viabiliza financeiramente, economia compartilhada, esse time, por esse preço que ela te cobrou, porque ela também está cobrando os outros times. Mas qual que é o ponto negativo? Você não vai ter a pessoa disponível a hora que você quiser, vai demorar mais, ela não vai estar 100% focada, por não estar sendo 100% focada, a chance dela errar é maior. Dependendo do preço que você pagou, está diretamente também atrelado à senioridade desse cara. Esse cara ganha 5 mil ou 50 mil? Porque se ele ganha 5 mil, pode ser que custe 5 mil para você o time inteiro. Mas se ele ganha 50 mil, talvez o time inteiro vai te custar uns 200 mil, a mesma quantidade, dependendo da senioridade. Puta, então, para onde eu vou? Depende da sua fase, de uma daquelas 4 fases. Se você tá no começo, cara, tu não precisa de um design genial, tu não precisa de um puta profissional de mídia, com budget pequeno, tu precisa de um puta profissional de dados, nem tem volume. Precisa dos caras que vão botar a coisa para começar a funcionar com pouco recurso. Aí vai dar um monte de merda? Vai! Dá um monte de merda em qualquer empresa, mas na sua, com esse budget, vai dar um monte de merda. Mas tá tudo bem, porque é uma fase de perder dinheiro, é teste, eu tenho que minimizar a perda. Então eu não vou gastar com baita time, porque não vai adiantar em nada ter um baita time com baixo recurso para eles trabalhar. Então é melhor ter um time júnior, aumentar o recurso de mídia, por exemplo, para gerar mais demanda, mais volume, mais alcance, e esse time, conforme o projeto for testando, eu for encontrando as alavancas, o que dá certo, eu vou sofisticando esse time, tendo um time mais robusto. Aí eu posso ou ter esse time compartilhado mais sênior, pagar mais, 10, 15, 20 mil reais, ou o que a gente chama na V4 de V4X, de Exclusive Experts, que são times dedicados. Porque o que você está tendo aqui? Economia compartilhada. Você está tendo one time para muitos clientes. A gente chama de one to many. Um time para muitos clientes. Só que você, conforme vai ficando sofisticado, você pode querer one to one. A cada profissional dedicado para você, que é exatamente o que a gente faz no caso da XP. A XP tem 20 e poucos profissionais da V4 dedicados. Por quê? Porque ela quer 100% de dedicação, sem o cara dispensar atenção por nenhum outro projeto. Ah, mas então nesse caso, Denner, vale a pena ter interno? Depende. Por que Coca-Cola, Spotify, qualquer grande marca, XP, Smart Fit, não tem 100% do time interno? Porque não é o seu core. Você sabe de design, a sua empresa é referência de design, referência de mídia, referência de dados? Talvez não. De vendas em alta performance? Talvez seja melhor se apropriar da cultura de um terceiro, como da V4 ou da Accenture, e trazer o cara exatamente dedicado como estaria se fosse um outro profissional de mercado, só que aproveitando da cultura de outra empresa, do core de outra empresa, da redundância e da garantia que outra empresa traz. Porque se você não gostar, você pode solicitar para trocar do profissional. Se você quiser cortar o contrato amanhã, você não tem todo o passivo trabalhista nas suas costas. Se fosse um time interno, você quer trocar amanhã, tem que iniciar um processo seletivo do zero. Se o cara amanhã quiser sair, tem que iniciar um processo seletivo do zero. O cara pode não ter sua cultura não pode ser favorável a um time de performance. Se você quiser tirar passivo trabalhista, tem 1 milhão de riscos que fazem com que o cara pense outsourcing, terceirização, one-to-one, 100% dedicada. Nós, na V4, o que a gente faz para os nossos clientes? A gente é uma plataforma. Hoje existem várias empresas como a sua procurando, de um lado, profissionais. Nós somos o hub que conecta, a plataforma que conecta. De um lado tem um monte de profissional, agência, assessor, vários caras querendo prestar serviço de comunicação, sem marca, sem cliente, sem processo, sem conhecimento, e um monte de empresa sem saber quem é o melhor profissional. De um lado, a gente captura os interessados, filtra, treina, cobra 100 mil reais pro cara, passar por 2 meses de treinamento para daí de milhares sair um assessor da V4. E de outro lado, 10 mil empresas se cadastram na V4, passam pelo nosso filtro, a gente avalia para 500 das 10 mil contratarem, a gente fazer o match com o melhor franqueado, que tem a melhor skill, que conhece o setor, que tem tempo de mercado, e aí a gente faz o match dos dois
e administra. Nesse escritório que eu falo para vocês, tem 200 pessoas trabalhando nesse match, fazendo a conexão, cuidando do relacionamento, cuidando da comunicação para dar esse melhor suporte para esses respectivos clientes. E uma vez que isso está feito, pensa que esse profissional, ele é o carro, você é o piloto. Você vai pilotar esse carro, que é o time que te alocou para você. Só que é como uma máquina, ela pode dar problema. Só que qual que é a vantagem de usar um recurso como a V4? Você tem o engenheiro, você tem um mecânico para parar no pit stop e falar, preciso de ajuda aqui, troca, ajusta esse aqui. Com 3.000 pessoas na nossa rede e 210 escritórios em todas as regiões do Brasil, não tem como você não encontrar o cara que pode te ajudar dentro da rede da V4. Pensa que agora, entendendo tudo isso, você tem duas opções, quase o Morfeu do Matrix, tem uma pílula azul e uma pílula vermelha. A pílula azul é você continuar aí tentando sozinho, contratar uns estagiários, tentar treinar, tentar contratar uns caras sênior, que vai ser difícil, ou tentar contratar um monte de agência de esquina aí para tentar te ajudar, descentralizada em qualquer canto do Brasil, e ver se tentar a sorte com esse time. Comprar um monte de curso, tentar se aventurar. E na outra mão a gente tem a pílula vermelha, que é a pílula da V4, que é você preencher o formulário que está aqui abaixo e entrar no maior ecossistema de serviço, a maior plataforma de serviço de marketing digital que o mundo inteiro já viu. Ninguém tem mais cliente que a V4, 4.000 projetos, 10 anos, sócio do Rock in Rio, sócio do Grupo Dreamers, maior investimento de mídia do setor, nenhuma empresa do setor chegou perto do que a gente investe, perto do que a gente faz com o nosso time, skin the game, fazendo com o nosso próprio dinheiro para poder fazer pelo seu negócio. E se der merda, porque vai dar, é serviço. Tem uma rede de suporte para corrigir absurda. Olha a nota no Reclame Aqui. A nossa nota no Reclame Aqui é maior que Apple, maior que XP, maior que Mercado Livre, melhor que Conta Azul, melhor que Nubank, melhor que quase todas as empresas. Porque dá problema, como todas elas. Quanto maior, mais problema você vai ter. A V4 não é pior que outras empresas, ela é maior. Por ser maior, tem um pouco mais de volume, mas ainda é irrisório e a gente combate todos os problemas com um baita time aqui. Então qual opção você quer tomar? Se for a que me interessa, se for a azul, talvez você até já fechou esse vídeo aqui, não interessa. Se for a vermelha, quer saber um pouco mais como a V4 pode ajudar no seu contexto, pegar um pouco de consultoria, falar com o nosso time, entender um pouco mais como se aplicaria tudo isso ao seu contexto, para você entender um pouco mais, no mínimo vai aprender de graça. Preenche esse formulário completão para a gente poder avaliar, como eu te falei, são mais de 10.000 empresas que se cadastram para conseguir a gente trazer só 500 para dentro. Será que a gente vai conseguir trazer você? Será que você vai passar nessa avaliação? Eu tenho minhas dúvidas, você talvez tenha as suas, coloca aqui e a gente vai ver se consegue te ajudar e passar nesse processo seletivo para conectar com alguns dos nossos profissionais na nossa rede. Espero que faça sentido, espero te ver pelos corredores dos eventos do ecossistema da V4, que vai ser um grande privilégio, porque o nosso objetivo é honrar e impulsionar os empreendedores de todo mundo que são sofridos, são os heróis da vida real, né? Os empreendedores são os heróis da vida real, que a gente sabe que você está aí na luta, empregando um monte de gente, lutando contra o Estado que quer sempre te matar. E a gente, primeiro aqui, quero te agradecer pelo seu serviço, empregar a gente, fazer o mundo girar, que a gente é muito feliz em poder te ajudar, beleza? Te vejo logo mais. Não esquece de cadastrar aqui, preencher todos os dados para o nosso time poder falar com você. Sou o Denner Lippert, fundador da V4 Company, e o nosso negócio é vender o seu.